Amém. Deus abençoe os irmãos. Um bom dia a todos. E às vezes a gente não sabe como se comportar. Coração, ainda bem que o coração é novo, está bombeando bastante. Mas o que nos alegra é a mensagem, né? O que nos atrai é a mensagem. Não tem, muitas vezes nós não temos muitas coisas em comuns, mas o principal nós temos é a mensagem. Fizemos uma viagem a um lugar distante, 600 quilômetros daqui, eu, irmão Silvio e irmão Gilberto. Pessoas que nunca tínhamos visto, nos receberam muito bem por causa da mensagem. Então é isso que nos atrai, a mensagem. Vamos logo ao assunto, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Se os irmãos puderem se pôr de pé. Eu vou falar sobre a visão da tenda, né? Aquilo que eu sei, aquilo que eu pude ver na mensagem do irmão Brando, né? O que eu não sei, eu não vou falar. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Senhor Jesus, a tua graça nos basta. Ajuda-nos mais uma vez nesta manhã, para que o Senhor entre em cena e nos tire de cena. Ajuda-nos, Senhor. Em teu nome te pedimos. Amém. Bons irmãos, antes de entrar e falar sobre a visão da tenda, eu queria falar sobre uma outra visão que o irmão Brana teve. Alguns irmãos já me viram falar sobre isso. E eu espero que isto seja vivificado novamente. Porque há uma maneira correta de nós avaliarmos visões, profecias, a palavra de um pregador, a mensagem até mesmo de um profeta. Só há uma maneira de nós vermos, enxergarmos se aquilo é correto ou não. É comparando com a palavra. Não é verdade? Todo e qualquer manifesto, dito, qualquer coisa que eu venha falar, tem que ser encarado com a mensagem do irmão Brana e com a Bíblia. E o irmão Brana conta na mensagem Provando Sua Palavra sobre uma visão que ele teve, que ele estaria caçando, e ele ia caçar, e ele ia matar um caribu, e seus chifres mediriam 42 polegadas, que era algo tremendo. E também mataria um urso pardo nesta visão. E ele relata aqui, é uma pequena base para nós podermos chegar na visão da tenda. Como é que devemos encarar estas coisas? Parágrafo 20, provando sua palavra. Eu e o Bud, o irmão Bud, estávamos subindo, atravessando a montanha, e aconteceu que quando olhamos, e à distância com meu binóculo, encontrei este animal que eu tinha visto bem no panorama, como lhes disse aqui. O irmão Biscal aí em pé, bem do nosso lado, e assim eu disse, lá está aquele animal que o irmão Brana tinha visto na visão. Na visão ele tinha visto um irmão de camisa xadrez. Mas neste acontecimento ele não via ninguém de camisa xadrez. E ele disse, tem que ter alguém de camisa xadrez, porque a visão disse. E não tinha ninguém. Mas aconteceu de o irmão Ed Biscal ter tropeçado um dia anterior e ter procurado lá em suas roupas e encontrou uma camisa xadrez que a sua esposa tinha colocado lá, para poder dar cumprimento à visão que o irmão Brana tinha visto. E ele levou o binóculo aos olhos e disse, é um caribu macho muito grande, enorme. E eu disse,
Nunca vi, pensei que tivesse um chifre em formato de painel, mas este tinha pontas. Ele era de aparência estranha, justamente como vi na visão. Nunca tinha tirado num caribu antes. Assim, bem, ele disse, se o senhor o deu para o irmão, ele disse, lá só. Eu disse, sim, há de ser esse. A única coisa que estou querendo saber é sobre aquela camisa xadrez. E olhei por ali e o irmão Ed, sua esposa deve tê-la colocado. Ela estava lá com ele. Ela deve tê-la colocado em sua mochila quando ele se molhou no dia anterior. Ele tinha mudado de camisa e lá estava a camisa xadrez. Então, irmão Branham disse, é este. Quando fui para lá e matei o caribu, Bud me disse, irmão Branham, o senhor disse que esse chifre mede 42 polegadas? Eu disse, medirá esse tanto, porque a visão disse que mediria 42 polegadas. Não é verdade? Irmão Branham estava confiando na visão. Ele disse, para mim parecia ter 90. 2 metros e 34 centímetros. Eu disse, não, ele tem 42 polegadas. Ele disse, agora, conforme o que me contou, conforme que o senhor me contou na visão, o caribu já está morto. Antes de voltarmos até aquele rapaz lá embaixo, de camisa xadrez, onde iam se encontrar conosco abaixo da montanha, umas 2 milhas, irmão Branham e irmão Bud tinham pego o caribu. E conforme a visão, antes deles se encontrarem com os irmãos que estavam a 3 quilômetros abaixo, disse, o senhor vai matar um urso pardo. A visão disse. Eu disse, é assim diz o senhor. Ele disse, irmão Branham, de onde ele vem, posso enxergar 50 milhas em volta de nós. Eu disse, ele ainda é o Jeová Jiré. O Senhor pode prover para si mesmo. Veja, Ele pode fazer esquilos existirem. Se Ele pode fazer um carneiro existir, lá nos tempos de Abraão, se Ele falou a respeito de um urso pode existir. Irmão Branham estava confiando no que disse a visão. Não é verdade? E nós temos que confiar na visão. Vamos chegar lá. Estávamos tentando levar este caribu pesado para baixo, o troféu de caça, montanha abaixo. Eu levava o rifle parte do tempo, e então ele levava o rifle, e vice-versa. E quando quase chegamos a um grande acúmulo de gelo, ora, fomos ali embaixo, estava meio quente, fomos no acúmulo de gelo e sentamos aí um pouco para refrescar. Ele disse, sabe, irmão Branham, não estamos mais do que cerca de 1 milha de onde Ed e Blaine, os 2 rapazes, se encontram. É melhor esse urso aparecer para poder cumprir a visão. Irmão Branham, eu disse, Bud, creio que você está duvidando. Ele disse, não, irmão Branham, não. Eu disse, Bud, não sei de onde o urso vem, mas eu tinha uns 50. Tenho 55 agora. Assim que isso faz 3 anos. Eu tinha 52 ou 53, eu disse, nunca ouvi falhar. Deus me dará aquele urso pardo antes de eu chegar até aqueles rapazes. E estávamos quase lá, onde os pequenos abetos e a mata começavam. Um pouco mais para baixo da colina, estávamos quase que na mata, ele sentou. Era ele quem estava carregando o troféu de caça então. Eu estava com o rifle e ele disse, é melhor esse urso aparecer, não é? Eu disse, ele estará lá, não se preocupe. Ele disse, posso ver todo o monte. Eu disse, mas eu vejo a promessa. Bud olhou o monte e disse, eu vejo um monte, irmão Branham, mas não estou vendo o urso que você disse que teria. Eu posso enxergar o monte, irmão Branham, mas eu enxergo a promessa. Que coisa. Ele olhou, mas eu vejo a promessa, veja. Ele prometeu, seja o que ele... Eu disse, Bud, o que é aquilo que se encontra bem ali? Ele olhou e disse, é um grande urso pardo grisalho. Disse, é ele. Quando matamos o urso pardo e voltamos, lembrei-me da visão que lhes contei. Eu estava receoso por causa do rifle. Era um pequeno 270, rifle de calibre 270, balas pequenas, vejam vocês, está na fita, e matei o urso mais ou menos a 500 jardas, 460 metros.
Como ele disse. O Budi disse, é melhor atirar naquele urso pelas costas. Irmão Brana, o urso apareceu, irmão Budi. Atira nele, irmão Brana. Atira pelas costas mesmo. Mas olha o que o irmão Brana disse. Eu disse, não. Irmão Brana, ele disse, eles não sabem o que é morte, irmão Brana. Eu aprendi isso um pouco depois. Então ele disse, eles não caem com o impacto. Disse, é melhor atirar nele. Irmão Brana estava seguindo a visão. Irmão Brana estava de acordo com a visão. Irmão Brana, atira pelas costas, irmão Brana. Não, eu disse, de acordo com a visão, eu atirei no coração. De acordo com a visão. É uma pequena base, meus irmãos. Os irmãos veem, irmão Brana sendo guiado pela visão. Passo a passo. Não é apenas uma parte que lhe aprazia. Eu matei o urso, e na visão estava dito que ele atirou pela frente e no coração. O urso apareceu, irmão Brana, vou matar, o importante é matar o urso, vou matá-lo pelas costas. Não, tem que ser pelo coração, pela frente, de acordo com a visão. Ele disse, bem, se essa visão disse que sim, vou ficar do seu lado. E eu disse, lá vai. E chegamos um pouco mais perto, e quando levantei, o urso me viu. Era isso que ele queria, aplicar uma investida. E eu atirei no urso, nem pareceu que o machucou. Lá veio ele, e antes que eu pudesse pôr outra bala na espingarda, o urso morreu cerca de 50 jardas, 46 metros dele. E Budi ficou branco. Irmão Budi ficou branco. Ele disse, irmão Brana, eu não queria ele no colo. Eu disse, eu também não. Agora, meus irmãos, o ponto-chave. Disse, ainda bem que aquela visão disse que o Senhor o matou. Então, ainda bem que a visão disse. Que tal? Ainda bem que a visão disse. Agora, meus irmãos, é uma pequena base. Nós vamos então ler aqui, tem uma mensagem aqui, que é um apanhado de todas as vezes que o irmão Brana cita sobre a visão da tenda. Eu vou ler pequenos trechos para os irmãos, porque a visão da tenda, ela tem um texto e tem um contexto. Para poder falar sobre a tenda, tem que saber os acontecimentos pré, durante e pós. Você vê, você não vai direto à visão da tenda. Você não vai direto ao urso morto. Certo? Como você chegou lá? Agora, irmão Brana recebeu uma visão, e nesta visão, que também compreende a visão da tenda, o anjo mostrou todo o ministério dele. Todo o ministério do irmão Brana foi mostrado na visão da tenda. Irmão Brana disse que estava na frente de um lago muito bonito e límpido. E viu muitos homens pescando. E ele disse, eu também posso ser um bom pescador que nem eles. E nisto um anjo lhe apareceu. E disse, eu vou te ensinar a pescar. Ele disse, como vou fazer? Jogue a linha. Jogue o mais longe que você puder. E irmão Brana jogou a linha. Agora dê uma puxada. Certo? Eu nunca pesquei. Se um dia tiver que pescar, eu vou fazer que nem aqui está escrito. Deu uma pequena puxada. E os peixinhos pequenininhos vão ver a isca mexendo e vão seguir. Agora, na segunda puxada, dá uma puxadinha mais forte. Aqueles peixinhos agora vai chamar mais e os peixes grandes vão olhar. O que é aquilo? O que é aquele alvoroço? Peixe grande no rio? Então, na terceira puxada, você vai pegar o peixão grande. O que interessa é o peixe grande. Você vai pescar peixinho pequeno, você não deixa... Peixinho pequeno dá até vergonha, né? Você pega um peixinho pequeno, bota de volta no rio. Mas quando pega um grande, tira uma foto, né? Tira a foto, esconde o carimbo, né? Agora... irmão Brana fez. E aquilo foi acontecendo no ministério do irmão Brana. E aqui, vou começar daqui. A primeira vez que e quando o irmão Brana fez, irmão Brana falhou. É duro de dizer uma coisa dessa. Porque o anjo disse para ele, eu vou te ensinar, mas tu não ensina ninguém. Você não diz para ninguém como você fez estas coisas. E irmão Brana começou o seu ministério.
E logo, quando ele fez a primeira puxada, os pescadores chegavam na volta dele. Irmão Brando, como você fez isso? Irmão Brando, isso é assim, assim, assim. E logo, muitos personificadores. Não é verdade? Segunda etapa. Irmão Brando, como você faz, como você conhece o discernimento das pessoas? Irmão Brando, é assim, ó. Irmão Brando explicou e causou uma porção de personificadores. E agora, ele estava com a linha toda embaraçada, porque ao falhar desta maneira, ele puxou o anzol e tinha um peixinho que só cobria o anzol. E irmão Brando ficou desapontado. E o anjo disse: a primeira vez que eu te disse para dar uma puxada lenta e que guardasse silêncio acerca daquilo, era quando eles punham suas mãos nas suas. Tua segunda puxada, quando eu te disse que sacudisse mais rápido e que guardasse silêncio a respeito disso, era quando te dava visões para que soubesses o segredo dos corações das pessoas. E enquanto predizias o que eu dizia, eu fazia exatamente o que te dizia que fizesses. Ao invés de guardar silêncio acerca destas coisas, subiste na plataforma e fizestes um espetáculo público destes dons divinos. O anjo repreendendo, irmão Brando. Que coisa! Que você fez? Você fez um espetáculo público. E Deus não é espetáculo, vocês sabem disso, meus irmãos. Não posso entrar nesses pormenores. Veja! E o que tu causaste? Uma porção de personificações carnais. Eu comecei a chorar muito forte. Eu disse: sinto muito, Senhor, por eu ter feito isso. Minha linha estava toda embaraçada em volta dos meus pés. Eu tinha um anzol em minhas mãos. E enquanto eu chorava, comecei a recolher a linha, passando-a pelos meus dentes, tratando de endireitá-la. Então ele me olhou com firmeza e disse: não deixes que tua linha se embarace em tempos como estes. Eu disse: eu tratarei que ela não fique emaranhada em nenhum tempo mais, gentil Senhor. Veja, meus irmãos, agora, que o irmão Brando diz, então parecia que eu ia para outra dimensão, porém mais elevada. Ainda bem que a visão disse. Irmão Brando, ainda bem que a visão disse que o senhor matou o urso. Ainda bem que a visão disse, foi o escape deles. Ainda bem que a visão disse, eu estava. Então, senti-me penetrado em outra dimensão. Quando ele havia falhado na primeira e segunda puxada, ele se... Agora, quando o anjo ainda estava do lado dele, você errou na primeira e segunda, então acontece algo com ele a mais. Senti-me penetrado em uma outra dimensão ainda mais elevada. A visão disse que ele estava em uma dimensão mais elevada. E ainda bem que a visão disse que ele estava numa dimensão mais elevada. Eu estava parado no ar. A visão da tenda também diz que ele estava parado no ar. Ainda bem que a visão disse. Porque se não dissesse, o urso nos pegaria. Eu estava parado no ar em uma magnífica tenda, a qual jamais tenho visto em minha vida. Eu estava acima do povo, com a plataforma abaixo de mim. Eu tinha exatamente acabado de pregar e tinha feito o chamamento ao altar. Ali havia centenas e centenas de pessoas paradas, com suas mãos para cima, chorando. Eu estava tratando de fazer com que meus pés descessem. Ele estava no ar, ele estava lá no ar. Depois que ele falhou na primeira e segunda etapa, ele estava parado no ar. E ele queria descer e as pessoas estavam lá, naquela magnífica tenda. E ele estava tratando de fazer com que meus pés descessem até onde elas estavam. Mas eu continuei no ar. Meus irmãos, um homem com um coração verdadeiro, amável, de aparência agradável, deu um passo até o povo e disse: queridos amigos, enquanto nosso irmão Brando está tomando um momento de descanso deste chamamento maravilhoso ao altar, vamos formar a linha de oração à direita. Uma linha de oração se formou completamente ao redor da tenda, por dentro e por fora, fora na rua e rua abaixo, tão longe quanto eu podia ver. E dentro da tenda, vi uma lona esticada como de 4 pés de altura, como uma porta neste cercado de lona. Agora, irmãos, dentro da tenda havia um pequeno compartimento. No interior do cercado, situava-se um pequeno quarto quadrado de madeira. Ainda bem que a visão disse que tinha um pequeno quarto.
Ainda bem. Ainda bem que a visão disse, irmão Branham. Ainda bem. Ou se não fosse isso. Situava-se um pequeno quarto quadrado de madeira. Uma senhora estava parada à porta desse cercado de lona. Tem pessoas também ali esperando receber algo naquela reunião. Não é verdade? Tem pessoas ali. Irmão Branham vai dar as características dela. Uma senhora estava parada à porta desse cercado de lona, tomando o nome e o cartão de oração de uma senhora deitada sobre uma maca com rodas, uma aleijada, uma pessoa debilitada, uma deficiente, uma manca, uma pessoa com problemas. Ela estava sentada, deitada sobre uma maca com rodas. Atrás da maca estava um homem de muletas e a senhora tomou seu nome e seu cartão também. Um homem forte saiu e empurrou a senhora na maca pela porta do cercado de lona e por uma porta para dentro do pequeno quarto de madeira. Eu ouvi o som familiar de assovio. Olha, meus irmãos, na visão o irmão Branham ainda está parado no ar. Ele está enxergando esses acontecimentos lá embaixo. A visão está dizendo que ele estava numa dimensão mais elevada depois de ter falhado na primeira e segunda etapa. Ele estava numa posição mais elevada e estava enxergando os acontecimentos e o som, olha. E eu ouvi o som familiar de assovio feito pela luz que acompanha meu ministério. E eu vi ir-se mim para o pequeno quarto. O anjo do Senhor ainda estava no ar. E ele viu aquela luz ir para o pequeno quartinho. O anjo do Senhor ainda estava no ar ao lado. E ele me disse, te encontrarei lá dentro. Agora, irmão Branham no ar. O anjo do Senhor, a luz que acompanhava o seu ministério estava no ar. E quando aquelas pessoas estavam ali na maca, sendo empurradas, aquela luz desceu no quarto, irmão Branham no ar, e a luz disse, eu te encontro lá. Te encontro lá, ainda bem que a visão disse. Ainda bem, te encontrarei lá. Eu vi sua mão apontar-se para aquele pequeno quarto. Ele disse, esta é a terceira puxada. Você está compreendendo? Ainda bem que a visão disse. Se a visão não dissesse, nós não saberíamos. Esta é a terceira puxada. Eu disse, eu não entendo isso. Mas não estou entendendo nada. Esta é a terceira puxada. Te encontrarei lá. E ele respondeu, lá dentro, eu não entendo isso. E ele respondeu, lá dentro te encontrarei. Ainda bem que a visão disse. Sétimo selo, eu sei que eu acho que eu vou ter que correr. Não é. A mensagem que o irmão Branham fala essas coisas. Bom, como está aqui um apanhado sobre a visão da tenda, é um livrinho, é as mensagens do irmão Branham, é muito bom. Está aqui, o anjo do Senhor visita William Marion Branham, assim relatado a Thomas Nichol, imprimido em A Voz dos Homens de Negócios do Pleno Evangelho, Monterey Park, Califórnia, 3/7/1953, volume 3, página 36 a 40. Mas tem outras mensagens também que nós conhecemos que o irmão Branham relata isso. Eu peguei aqui porque aqui tem mais pormenores. Você compreende? Então, te encontrarei lá. Agora, meus irmãos, quando a primeira e a segunda puxada haviam falhado, olha, vamos ler aqui o sétimo selo? Sétimo selo, parágrafo 200. Eu estava no Ocidente. E vocês se recordam dos pequenos mensageiros? Meus irmãos, eu estava no Ocidente. Os irmãos sabem o que é Ocidente? O Ocidente é o Oeste. O Oriente é o Leste. Se você tomar os Estados Unidos, o Leste, onde o irmão Branham morava, Jeffersonville, Indiana, era no Leste, era no Oriente. E onde ele foi, para Tucson, no Arizona, é o Oeste dos Estados Unidos. Ali então é considerado o Ocidente. Certo? Eu estava no Ocidente. E vocês se recordam dos pequenos mensageiros? Eu estava no Oeste. Se recordam dos pequenos mensageiros? Eles se foram ao Oriente,
Os segundos mensageiros, uns passarinhos maiores como a pomba, eles também foram ao Oriente. Ó, Jefferson viu. Eu olhei e eles permaneciam comigo todo o tempo. Isto foi a primeira e a segunda etapa do ministério. Agora, a terceira também procedeu do Ocidente, vindo com uma velocidade muito tremenda, e fui levantado. Vocês compreendem? Ainda bem que a visão disse que quando ele falhou na primeira e na segunda, e embaraçou a sua linha de pesca, ele teria que ser levado. E fui levantado. Isso era vindo de novo ao Oriente com o mistério desses 7 selos. Então, o que é a terceira etapa? A terceira etapa foi anjos. Procedeu do Ocidente, vindo com uma velocidade muito tremenda, e fui levantado. Isso era vindo de novo ao Oriente com o mistério desses 7 selos. Quero que notem outra coisa, 201, que sucedeu. E se vocês chegarem a escutar a fita, senhores, a esse tempo, ali escutarão que um anjo me era muito sobressalente. Os demais eram comuns, porém este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda na constelação em forma de pirâmide. Recordem também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa que não tinha nada escrito. Os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide. Eu senti-me penetrado em outra dimensão ainda mais elevada. Eu estava parado no ar. E os anjos me elevaram para dentro desta pirâmide. Eu estava no ar. Quando a primeira e a segunda haviam terminado, e ele havia embaraçado sua linha, a terceira etapa, o que ele teria que fazer para fazer a terceira etapa, para cumprir a visão da tenda? Antes de cumprir a visão da tenda, ele tinha que ir para uma dimensão ainda mais elevada. E a visão disse, ainda bem que a visão disse. E agora, irmão Branham, naquela nuvem, os irmãos sabem, tem coisas que não precisamos passar. Aquela nuvem formada de 7 anjos se formou aonde não pode ser, não há umidade. A umidade, parece que o irmão Branham disse que vai a somente 8 milhas de altura. E aquela nuvem tinha 40, 30, 27 milhas. Os irmãos sabem? 48 quilômetros. 42 quilômetros, 48 quilômetros assim. Não poderia se formar. E você sabe de uma coisa? O William Branham estava lá naquela nuvem. Literalmente falando. Não é espiritualmente. Ele foi levantado para estar no meio daquela nuvem. Eu não sei como o corpo humano natural pôde resistir àquilo, mas foi uma obra de Deus. Ele realmente estava naquela nuvem. E ele diz na mensagem Qual a Atração sobre a Montanha que as câmeras que tiraram a fotografia não puderam ver ele lá dentro da nuvem. E agora, irmão Branham foi levantado. E o que acontece quando ele está levantado? Ele está lá no meio da nuvem. Está acontecendo. O anjo do Senhor se materializando. E aqui, irmão Branham diz, o anjo do Senhor estava lá. O anjo do Senhor. E a luz. E irmão Branham foi para poder receber a comissão e voltar para o pequeno quartinho. Vamos chegar. Então, parágrafo 201A, já li. Os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide. Estava parado no ar. Eu continuei no ar. Eu estava tratando de fazer com que os meus pés descessem até onde as pessoas estavam, mas eu continuei no ar. Agora, meus irmãos, quando o irmão Branham desceu em terra firme, o irmão Fred também estava naquela montanha. E o irmão Fred perguntou, o que vais fazer, irmão Branham? Voltar para casa. Pois assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos serão revelados. Mas se o irmão Fred segurasse o irmão Branham ali um instantinho, irmão Branham, me diz para mim o que é o primeiro selo. O irmão Branham não sabia. E o que a visão diz? Eu vi a luz vir para o pequeno quarto. E o anjo do Senhor ainda estava no ar ao lado. Ele me disse, te encontrarei lá dentro. Eu vi sua mão apontar-se para aquele pequeno quarto. Ele disse, esta é a terceira puxada. Eu disse, eu não entendo isso. Irmão Branham estava no ar e foi aquela coisa tremenda, mas ele ainda não entendia, certo? Vamos falar de acordo aqui, né? Eu não entendo isso.
mas te encontro lá dentro. Lá dentro eu te explico. Eu não entendo. Suponhamos que o irmão Fred... irmão Brana, então o que é o primeiro selo? Irmão Brana, se tivesse que falar, estou apenas fazendo um pequeno quadro. Ele ia falar conforme o que ele tinha pregado anos anteriores. O primeiro cavaleiro é o... Vamos ver, o Senhor vai nos abrir. Ele disse que vai nos abrir. Te encontrarei lá dentro. Irmão Bernard volta para Jeffersonville. Encontra um tabernáculo novinho em folha. Novinho. Do jeito que ele sempre gostou. Ficou maravilhado. E ele disse, a primeira coisa que fiz ao chegar aqui hoje foi unir dois jovens em matrimônio. Fazer um casamento. Gostei, os irmãos sabem me agradar. Um púlpito que eu sempre quis ter. O crucifixo. Ali o quartinho do choro, né? Tem os alto-falantes lá dentro. E quando eu vi a planta, não achei que ia ficar tão bonito, mas ficou muito bom. Que tal, irmãos? Eu não digo, porque o irmão Branham não disse, mas eu presumo que, como os profetas, eles comunicam por símbolos. Um profeta comunica por símbolo, e aquele símbolo é Deus que está mostrando para ele, e ele fala aquele símbolo. Você sabe, quando Jeremias profetizou 70 anos, para o povo de Israel ficar na Babilônia, Ananias manifestou, fez um canzil de madeira, quebrou o canzil e disse, assim diz o Senhor, é 2 anos. Amém? Voltou e Deus disse, eu não falei com ele. Volta lá. Fez um canzil de ferro, olha os símbolos, fazendo os símbolos, profetas, irmão Brana diz, os ungidos dos últimos dias, comunicam por símbolos. Aquilo era um símbolo, a tenda é um símbolo. O que eu posso ver. Mas agora, ele estava numa dimensão mais elevada e estava tratando de descer. E a luz disse, te encontrarei lá. Eu não entendo. Esta será a terceira puxada. Agora, irmão Brana, volta para Jeffersonville. Mensagem de Deus escondida e revelada em simplicidade. Parágrafo 12. Agora, eu não sei o que significam estes selos. Estou tão apurado quanto a isso. Irmão Brana disse, eu não entendo isso. Te encontro lá. Ele não falou o segredo dos selos lá, quando estava parado no ar. Mas ele disse, te encontro lá. Eu não entendo o que significam estes selos. Estou tão apurado quanto a isto como talvez alguns de vocês. Temos as ideias eclesiásticas que têm sido apresentadas pelos homens, porém isto não é nada em comparação. Primeiro selo 18. Vamos ver? Vamos ver, irmão Brana? Vou ler do meio do parágrafo já. Mas eu estava fazendo umas anotações conforme umas mensagens de anos que eu tinha sobre isso, porque não tinha nem onde começar. E ainda nestes momentos, não sei o que será o segundo selo. Mas fazendo estes apontamentos... Me perdi aqui. Mas fazendo estes apontamentos anos passados, eu havia tirado do que disseram muitos homens de letras, e sendo que todos estavam de acordo com o que eu pensava que era, então apontei e estava pensando. Estudarei deste ponto de vista, e nesses momentos, como que às 12 do dia, o Espírito Santo entrou no quarto. A visão disse que naquela tenda havia um pequeno quarto. E eu louvo a Deus porque a visão disse que havia um pequeno quarto e a luz disse que o encontraria lá dentro. E irmão Brana disse, como que às 12 do dia o Espírito Santo entrou no quarto e a coisa inteira se me abriu. Ali estava o primeiro selo aberto para a terceira etapa. O que foi a terceira etapa? William Branham diz, foi a revelação dos 7 selos. E a terceira etapa aconteceu dentro do quartinho, dentro da tenda. Agora, o que não tem, meus irmãos, não temos como imaginar algo contrário a esta Bíblia. Não temos que imaginar algo que Deus vai fazer ainda com o irmão Branham, quando está tão evidente que o que Deus tem que fazer hoje é através de mim e de você. A abertura dos selos, a abertura da palavra. Agora, eu haveria cometido um engano. Irmão Branham diz que ia ensinar que o cavaleiro branco era a igreja primitiva. E a luz
entrou no quartinho. Paga isso aí, Brana. É o anticristo. Oh, que coisa. Te encontrarei lá. E outra coisa que vocês notaram, meus irmãos, toda vez que o anjo dizia para o irmão Brana fazer uma puxada, o anjo dizia, não diga a ninguém. São coisas que têm que ser levadas em consideração. Porque o Lembrana falou da primeira, foi repreendido. Falou da segunda, se embaraçou. Mas a terceira, tu não vai falar. Não vai ser um espetáculo público. Porque a terceira etapa tira o espetáculo. E onde tem espetáculo tem muita gente. Você quer ver gente? Vai no espetáculo do circo. Vai no espetáculo onde tem um show. Ali tem gente. Vai. A primeira e segunda etapa se tornou um espetáculo. E não era assim que o povo deveria crer em Deus, irmão Brana diz. Irmão Brana pregou os senhores este o tempo e disse que estava na visão lá e viu sua Bíblia aberta. Estava lendo Romanos 9, e onde a Bíblia diz que os judeus estavam tratando de receber a Deus pelas obras da lei, e não é pela lei. Tropeçaram porque eles estavam querendo ser justificados pela lei, e é por fé. Era pela fé. Tropeçaram na pedra de coroa. E era o momento do povo voltar a ter fé novamente. Era momento do povo se converter pela fé e não pelos espetáculos. Não por causa que é curado. Oh, meus irmãos, que exemplo lindo do irmão Brana. Eu amo o Senhor. Eu o amo. Se ele me jogar no inferno, eu continuarei amando mesmo assim. Você quer uma declaração de amor mais tremenda do que essa? Oh, se Deus não me curar, eu não quero mais saber de Deus. O que é isso? Irmão Brana disse, se ele me lançasse no inferno, eu continuaria amando do mesmo jeito. Se eu errar, ele tem que me corrigir. Eu amo mesmo assim. Amém? Ainda bem que a visão disse, irmão Brana, senão teria ensinado algo errado. E a luz entrou no quartinho. Agora, meus irmãos, tem mais coisas que a visão da tenda disse, não é verdade? O sexto selo, deixa eu me ver aqui. Sexto selo. E naquele cercado de lona havia um pequeno quarto. Um pequeno quarto quadrado de madeira. Ainda bem que a visão diz que havia um quarto. Irmão Brana diz no sexto selo, parágrafo 4. Este é o sétimo dia que tem estado só no quarto, sem ver a luz de fora, vendo só as luzes elétricas e estudando e orando para que Deus me abra estes selos. Quartinho, te encontrarei lá. Vamos adiante. Meus irmãos, preciso aqui perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 190. Parágrafo 190, já no meio do parágrafo. Porque isto é o que lhes disse outra noite. Quando ele me havia falado ali no quarto. Ali no quarto, no quartinho, te encontrarei lá. Logo vim e lhes preguei que quando o cordeiro se foi do lugar, pontinhos, creio que aqui poderíamos tomar um tema novo. O cordeiro havia deixado seu trono e se havia apresentado. Estas coisas as recebi estando na presença daquela luz no quarto. E essa luz é Cristo. Aquela luz que desceu e disse, te encontrarei lá, é Cristo, que estava revelando aquilo que os reformadores não puderam concluir. Aquilo que a igreja, é disso que a igreja necessita hoje. A revelação genuína da palavra, o entendimento, a revelação pelo um profeta, genuína através de um profeta, não através de um clero, né? Estando na luz, na presença daquela luz no quarto. E essa luz é Cristo. Ainda bem que a visão diz que havia um quartinho, não é verdade? Estão felizes por isso? Amém, não é? Agora, o sétimo selo 202. Meus irmãos, onde o irmão Brana fala, porque, e essa visão também diz que havia muitas pessoas, não é verdade? A visão diz que havia muitas pessoas pelos arredores, rua abaixo, à direita, e todos querendo receber a bênção da cura, não é verdade?
Oh, que coisa. Porém, agora cada um de vocês tem notado, nesta semana de cultos, que tremendas reuniões temos tido. Todos pareciam estar à beira do assento. Muitos estavam de pé, fora desde cedo do dia para entrar e assentar aqui na frente. Muitos estavam de pé contra a parede, com os músculos lhe doendo tanto. Porque é assim, tem sido o Espírito Santo mandando estes mensageiros e eles nos têm estado revelando. Logo notem como tudo tem enquadrado perfeitamente com a palavra. Logo, para que vocês saibam que isto é verdade, ele nos predisse como que 2 meses ou mais antes que sucedesse. Eu fui ao Ocidente não sabendo de nada, e logo voltei com a interpretação assim como ele a deu a mim. Recordem, ele não me disse nada na visão quando me elevou. Na visão, quando me elevou, ele não me disse nada. Ele não me disse nada quando ele me elevou na visão. Que coisa, eu nem tinha notado isso. Ele não me disse nada na visão quando me elevou. Eu tinha temor de morrer ou perecer numa explosão. Porém, isso não podia suceder. A interpretação veio exatamente conforme minha necessidade. E assim sucedeu no quarto. Eu a dei assim como ele a deu a mim. Agora, nesse quartinho, tem pessoas se preparando para entrar nesse quartinho. É, meus irmãos? Tem pessoas. E quem são essas pessoas? O que dizia a visão? Guardei aqui. Eram uma senhora numa maca, uma pessoa deficiente, ali esperando para entrar. Pessoas com problemas, com dificuldades, que só vai até lá quando tem dificuldade, não é verdade? Agora, o que eu posso falar disso? Alguém pode esperar isso no natural, porque isto é o mais forte na doutrina que irmão Branham vai ressuscitar. É que eles esperam o irmão Branham operar milagres de curas levantar as pessoas. Mas isso, o que eu vejo, que nós podemos ver, é comparar com a Bíblia. Eu vou comparar com a Bíblia. Isso era o que me faltava um tempo atrás, até que o irmão Silvio, nós estávamos sentados, conversando, e o irmão Silvio falou, era o que faltava para encaixar essa mensagem. É São Lucas 14, 15 ao 24. Só mais um pouquinho, tá, meus irmãos? Ouvindo isso, a parábola da grande ceia. São Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Certo, o homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. O tempo acabou, está tudo pronto, vinde. Mas todos a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Ele era muito importante. Era importante aquele campo para ele. Era importante aquela igreja para ele. Era importante o rebanho. Ele não podia aceitar estas coisas. Esta demonstração aqui não seria um espetáculo público. Como ele poderia se projetar se não é um espetáculo público? Oh, meus irmãos. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Casei com a minha igreja e não posso aceitar o cordeiro fora do trono, porque senão a minha igreja me põe porta fora. Casei, me des por escusado. Ainda que eu veja que o irmão Branham realmente falou que o cordeiro saiu do trono, eu li, mas eu rogo-te que me dê por escusado. Deixa eu continuar no meu casamento. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Traz eles para a festa. Agora, se você esperar isso no natural, meus irmãos, nenhum de nós aqui vai para o céu. Que não tem nenhum aleijado aqui, não tem nenhum de muleta, vocês estão me compreendendo? Não tem nenhum de macas. Mas agora bota para o espiritual isso. Quantos perneta aleijado tem por aqui? Tinha, não é? Tinha. Você era um aleijado e chegou na festa. Força eles virem. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Oh, meus irmãos, então nós somos chamados
para esta visão da terceira etapa. E você chega, e agora eu estou com um problema. Entra no quartinho. Quando você sair do outro lado, vai estar lá a pessoa com um gravador tentando tirar o seu testemunho. Como é que aconteceu? E na visão disse, eu não sei. O que diz? Aqui. Olhei e observei a senhora enferma saindo por uma porta ao lado oposto ao pequeno quarto. Ela entrou por lá e saiu pelo outro lado. Ela estava fora da maca, estava empurrando-a. Uma senhora estava ali a fim de obter o seu testemunho. Obter seu testemunho em um gravador. E perguntou-lhe, o que tinha acontecido no pequeno quarto? Oh, meus irmãos, se perguntar para vocês, para explicar como é que o Cordeiro saiu do trono, e os... Olha, não sei, mas sei que saiu. Agora, a fim... Perguntou-lhe o que tinha acontecido no pequeno quarto. Ela respondeu, eu não sei. Então o homem saiu carregando suas muletas. Muleta denominacional, meus irmãos. Você vê, eu era um cego na denominação. Mas quando eu cheguei na terceira etapa, na mensagem, o que me apresentaram foi um quartinho. Você entra ali, porque ali passa por ali. Como um outro disse quando eu comecei a ler os selos, quando conheci a mensagem. Ele disse, rapaz, isso é um caminho sem volta. Eu disse, amém. Tomara que seja a coisa certa, né? O caminho da eternidade. E é um caminho sem volta, tanto para a eternidade, quanto para a perdição. Como o pastor vem falando já há 2 dias, melhor não ter nascido. Melhor não ter conhecido estas coisas, do que conhecê-las e não aceitá-las. E ela disse, eu não sei. A senhora perguntou-lhe o que havia acontecido no quarto e respondeu, não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Não é verdade? Deus abençoe. Vem, pastor. Amém. Você quer melhor do que isso? Certo? Se eu estivesse pregando ou não, ele ia pregar de todo jeito hoje. Se a minha voz estivesse boa, toda forma ele ia pregar hoje. A gente tem que dar graças a Deus. Deus usa as pessoas. E tem que tomar cuidado. Rejeitar. Ir na reunião dele é rejeitar a revelação, é querer ser cego. Eu disse para o irmão Enio ontem, que o irmão Enio está muito doente, é um homem querido por nós, mas eu disse para ele, falei, a sua cura está em você vir aqui nesse companheirismo. Para não falar outra coisa. Isso já é no natural. As pessoas precisam entender. Quando você ouve umas mensagens dessas, está tudo mostrando a mensagem clarinho. Era ele que tinha que entregar isso, não era eu, não. Era ele. É ele que tinha que entregar. Eu gosto da liberdade, assim, o espírito de liberdade, para trabalhar de uma forma revelada, só o Espírito sabe. E todos nós que somos pregadores na hora dessa, só damos graças a Deus, coisa boa. Coisa boa. Outros olham, isso é para que esse homem não vai falar. Você nunca vai aprender nada. Nunca vai aprender espírito errado. É espírito errado. Para, escuta. Quem que não aprendeu hoje? Isso é bom você depois escutar outra vez. Deus ajuda que a gravação saiu bem. Depois você escuta outra vez, vai escutando. Os outros estão crendo, esperando coisa que já está tudo no passado. Está tudo mostrado e tão claro. A visão da tenda. Ainda bem que a visão disse assim. Vai tudo certinho. Ainda bem que a visão disse assim.
E eles estão esperando em coisas que não vão acontecer mais. Estão esperando o irmão Branham chegar aqui. Tem uma fila de doentes para ele curar outra vez. Não vai acontecer mais. Na ressurreição ninguém vai orar para doente. Não vai haver necessidade mais. Agora que você tem que aprender a tomar isso daí, sarar. Você está doente, entra na fila. Passa dentro do quartinho. A luz encontra o Branham lá dentro. Vê se a luz te encontra lá dentro também. Passa pelo mesmo lugar. Irmão Branham ficou esperando no literal esta visão cumprir. Até o fim. E depois ele pregou, parado na brecha. Ele diz, nunca houve uma coisa que o Senhor disse que não cumpriu. E ele não falou mais nada. Não teve ninguém para chegar aí e dizer, irmão Branham, falta uma coisa que o Senhor disse que não cumpriu. A visão da tenda, ninguém falou nada. Deus tem hora que faz o povo ficar calado. Não entender. Senão eles começam a lembrar das coisas lá. Tem uma coisa que não foi cumprida. Você mesmo como profeta disse que não cumpriu. Agora está dizendo que nunca houve uma coisa que o Senhor falou que não cumpriu. Outras vezes ele falou, se não a visão da tenda. Esse dia ele não falou. Tudo estava cumprido. Ficou tudo cumprido. Nem ele sabia. Nem o irmão Branham sabia. Ele ficou sabendo depois. A coisa ocorreu. E ele não sabia. Olha, gente, eu só tenho que agradecer a Deus. Amém?